Já de volta aqui com o TV Mar News para a gente falar sobre um grupo plural formado por professores, defensores públicos, advogados, membros do Ministério Público, entidades civis, representantes de PROCONs e cidadãos de todo o Brasil. Sensibilizados então com a grave situação do país, criou na semana passada a Frente Nacional de Defesa do Consumidor. A gente vai falar um pouco mais sobre essa frente agora com Marié Miranda, da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor aqui da OAB, conversa com a gente agora via Skype. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao TV Mar News, Maria. É sempre uma honra poder recebê-la. Bom dia. Bom dia. A honra é minha estar aqui com você mais uma vez, fico muito feliz, principalmente trazendo aqui uma nova proposta, da nossa Frente Nacional de Defesa do Consumidor, FENADACON, que criamos semana passada, oriunda de um grupo de juristas, de profissionais, conforme você disse, e que tem assim um propósito exatamente de uma união, para priorizar a defesa do consumidor, trazendo uma agenda positiva, de proteção e defesa do consumidor no Brasil inteiro, e tem a sua intenção maior exatamente essa de contribuir para a solução das graves problemas que nós enfrentamos hoje. Nós estamos vivendo um momento muito difícil de retrocessos ao direito do consumidor, e a frente ela foi criada por essa força que já existia desses juristas, desses profissionais que já trabalhavam na defesa do consumidor, já trabalham há muitos anos, exatamente para solucionar esses graves problemas que hoje vivenciamos e estamos sendo ameaçados, de um retrocesso do direito do consumidor do Brasil. Depois de 31 anos de muita luta, de muitas conquistas, de muitos avanços, infelizmente hoje estamos vivendo um grande risco de um retrocesso nos nossos direitos. Pois é, Maria, quais são os grandes desafios, as grandes preocupações agora dessa frente? Um dos maiores desafios neste momento é o superendividamento do Brasil. Então, hoje nós estamos, assim, com um problema muito sério de superendividamento, com mais de 62% do brasileiro superendividado. Isso não tem economia no mundo que suporte, não tem como avançar na economia se o Brasil estar doente. Dizemos doente porque se nossos brasileiros estão super endividados, inviáveis de chegar ao mercado, de ter acesso ao mercado, então é muito difícil que tenha uma recuperação mais rápida. Então hoje nós estamos muito preocupados exatamente por esse assédio das instituições financeiras sobre os nossos, principalmente nossos aposentados. Isto então é uma frente nacional que nós estamos preocupadas para fazer projetos de lei que impeçam exatamente esse assédio, esse acesso principalmente aos aposentados e aos idosos. Outra questão que nós estamos muito preocupados também é com relação à tramitação de vários projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que pretendem impor barreiras para restringir o acesso do cidadão judiciário. Hoje se fala muito em desjudicialização e tem muitas propostas nesse sentido do Congresso Nacional. Nós não podemos impedir o cidadão, o jurisdicionado, de ter acesso ao judiciário, um pleno acesso ao judiciário. Inclusive a OAB, o Conselho Federal, vai lançar uma campanha nesse sentido também, para conscientizar não só a magistratura, mas ao cidadão do seu direito a ingressar no judiciário. Então essa é uma das grandes preocupações também da nossa Frente Nacional de Defesa do Consumidor. Maria, não dá para utilizar essa situação de pandemia? É evidente que nós estamos numa situação grave, preocupante, sobretudo também para o consumidor, para a economia do país, mas não dá para a gente utilizar essa situação sempre como desculpa para retirar direitos do consumidor, também direitos trabalhistas, como a gente vem vendo acontecer há alguns anos, não é isso? Exatamente. Com a justificativa da pandemia, muita coisa aconteceu. Você viu com relação às empresas aéreas, que
teve uma ajuda de custo para se recuperar, no entanto, foi imposto aos consumidores a devolução parcelada, eles tiveram grande perda, os consumidores aéreos. Também isso com relação aos planos de saúde, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande em tratar, em lidar com os planos de saúde. A questão dos eventos também, houve um prejuízo para os consumidores. Lamentamos, nós não somos contra o mercado, nós queremos um mercado equilibrado, mas também temos que verificar os mais vulneráveis, que são os consumidores. E hoje temos também aquele perfil do consumidor hipervulnerável, porque muita coisa mudou dentro do mercado, surgiu também o mercado digital, né? E isso também veio trazer uma mudança muito grande para a sociedade. E as determinações, para você ter uma ideia, só de medidas provisórias no período da pandemia, foram mais de 100 medidas provisórias, ou quase 100. E muitas delas foram com relação às questões consumeristas, ao direito do consumidor, geralmente negativas em prol do consumidor. Isso foi muito prejudicial para nós, traz um retrocesso muito grande para nossas conquistas de mais de 31 anos. E Maria, a FENADECOM, ela vem então como um canal para aproximar então o cidadão, o consumidor desse meio, né? Como que o cidadão então ele pode ser beneficiado? Se ele precisar do apoio, como que ele deve procurar vocês? Exatamente, o que nós queremos é exatamente esse diálogo com todos, com os órgãos de defesa do consumidor, com o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, para encontrar soluções, principalmente aquelas questões que foram atingidas pela pandemia, né? Principalmente neste momento, isso é uma prioridade, e que afetaram muitos consumidores brasileiros, né? A finalidade e o objetivo principal da FENADECOM debater e consolidar posicionamentos e atuar diretamente para a solução destes problemas. E propor medidas que defendam o consumidor, né? Nosso coordenador foi por aclamação escolhido o nosso coordenador, que é o Amaury Artimos, de Minas Gerais, um procurador aposentado de Minas Gerais, que sempre foi um grande defensor, é um grande jurista. Ele foi escolhido como nosso coordenador da frente e vai ter um comitê gestor, tem o comitê de conselho, do qual nós fazemos parte. E vamos capilarizar esse trabalho pelo país todo, através de uma adesão nacional. Ontem já tivemos uma grande reunião, onde já tivemos a adesão de mais de 50 pessoas, de representantes de todos os estados. Vamos trazer o pessoal da Defensoria Pública, do Ministério Público, os PROCONs. Temos mais de 220 PROCONs no Brasil, que têm uma atuação brilhante. E assim o IDEC, o Brasilcom, todos estão juntos apoiando essa frente nacional, porque todos nós temos esse propósito, exatamente de defender e proteger o consumidor brasileiro, que é de suma importância que nós tenhamos o equilíbrio do consumidor, que temos um consumidor forte e protegido. O que deveria ter sido nessa pandemia é que o direito do consumidor ele deveria ter sido um ponto para a discussão nacional, vindo dos parlamentares, do Poder Executivo. Lamentavelmente, o direito do consumidor não foi prioridade nessa pandemia, porque ele é essencial, ele é importantíssimo para a própria economia do Brasil, mas infelizmente ele não foi prioridade nem para o Legislativo, nem para o Executivo. Maria, eu quero parabenizar vocês pela criação dessa frente, né? Dizer aí, então, pessoal que está nos assistindo, que vocês contam, então, com mais esse canal para o apoio ao consumidor. Parabéns e a gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de nos ouvir e podermos passar para vocês a criação da frente. E queremos o apoio de todos, não só dos advogados profissionais ou defensores do consumidor, mas de todos os cidadãos, da imprensa e todos nós, porque todos nós somos consumidores e é importante que nós tenhamos esse apoio, né? Então, muito, muito obrigada.
A gente que agradece. Seja sempre bem-vinda aqui ao TV Mar News. Bom dia para você. Bom dia para você também. E olha só, gente, agora você que aí em casa, você que é mulher, agora terá um espaço para chamar de seu aqui na nossa capital. É que o prefeito, o JHC, assinou a ordem de serviço para a construção da Praça da Mulher. Quem traz mais detalhes para a gente é Fernando Palmeira. O prefeito JHC assina a ordem de serviço para os benefícios à Praça Carlos Nogueira, aqui no Estela Maris. Vamos acompanhar. A ideia de chamar aqui a praça, né, na verdade, batizá-la do Parque da Mulher. Até pelas características, para homenageá-las pela resiliência, né, de vocês, por terem mesmo diante de todas as dificuldades, vocês terem perseverado e sempre acreditado aqui de que um dia essa realidade ia mudar e terem tomado conta, literalmente com as próprias mãos e com tanto carinho desse lugar que é muito importante para a nossa cidade e que vai ficar ainda mais bonito. Imagine agora ela toda reformada e com o capricho de vocês. Né? Perfeito. É isso aí, um presente às mulheres, mais uma obra importante no início da sua administração. Isso, é uma obra muito importante. Nós vamos fazer investimentos aqui que há décadas não se via. A própria população, essas mulheres que se dedicaram a essa praça, a esse parque, né, com tanto carinho, com tanta dedicação, a gente só tem a agradecer. Essa avenida é uma avenida importante. Para quem está nos ouvindo agora, sabe bem onde ela fica. É aqui entre o G. Barbosa e aqui o Maceió Shopping, né? Então muita gente passa por aqui todos os dias, via a situação de abandono, muito acúmulo de lixo, e agora essa é uma oportunidade de voltar o pertencimento da população, para que a população agora tome conta de uma forma ainda mais especial. Foram resilientes, mesmo diante de tantas dificuldades, continuaram a acreditar que seria possível mudar essa realidade. E hoje estão sendo merecidamente presenteados com esta grande construção, com essa grande reforma de um novo parque que será chamado do Parque da Mulher, em homenagem a essas mulheres, essas guerreiras que tomaram conta disso daqui, onde muitos já não viam mais esperança e onde tinha lixo, acúmulo de lixo, houve ali denúncias, recolhimento daqueles resíduos e trouxeram arborização, trouxeram cuidado, trouxeram gentileza. Então, essas mulheres merecem essa homenagem e o Parque da Mulher será uma referência, né, uma deferência a todas essas mulheres, essas mães que criaram a sua família, os seus filhos aqui e com muita alegria hoje vão poder estar recebendo essa justa homenagem. Recursos próprios da Prefeitura? São recursos da Prefeitura que nós vamos estar utilizando para poder fazer aí em pouco mais de 200 dias essa obra que será um grande marco para a nossa cidade. Parabéns ao prefeito aí por essa iniciativa, parabéns às mulheres principalmente, que aqui se tornou realmente uma área verde, belíssima, um pomar e ao mesmo tempo um jardim. E aqui vai ter uma ampliação com área de lazer, de esporte e acima de tudo, Carlos Nogueira cedendo com certeza a sua homenagem à Praça das Mulheres aqui do Estela Maris, de onde falou Fernando Palmeira com as imagens de Chico Nogueira para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, canal 525 NET. Claro. Muito bom esse espaço para as mulheres, né? E agora a gente vai para o nosso quadro Penal News, já recebendo aqui no estúdio Bruno Calado, advogado criminalista, que hoje vai falar sobre morte de uma das partes no processo penal. Bruno, bom dia, seja bem-vindo aqui ao estúdio do TV Mar News. Já estava com saudade desse contato pessoal. Então, Bruno, você hoje fala sobre morte de uma das partes no processo penal, né? Eu queria que você pudesse explicar para a gente quais que são as consequências que um fato como esse pode trazer, então, para um processo. Bom dia, Paulane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. A saudade era recíproca, né? Você de férias esse tempo todo, mas agora retornando aí ao comando do TV Mar News, é um prazer grande. E eu trago esse tema, Paulane, porque coincidentemente, infelizmente, a semana que passou me trouxe dois episódios, né? Que foi a morte de um cliente meu, certo? Que era acusado em um processo aqui no estado e trouxe a morte também de uma vítima de um outro processo em que eu estava atuando, não pelo fato do crime, mas que morreu naturalmente.
E aí os familiares vinham me perguntando de ambas as situações. E aí, como é que vai ficar agora a situação? A parte morreu no processo e aí o processo se extingue por si só? Não é bem assim, certo? No processo penal, especificadamente no processo penal, quando uma das partes morre, gera algumas consequências. A primeira parte, vamos trazer como exemplo, quando algum acusado vem a morrer no processo. Certo? Quando algum acusado vem morrer, aquela pessoa que está respondendo pelo processo, o processo, consequentemente, a punibilidade é extinta, certo? E o processo é arquivado. Não teria motivação alguma para que o processo continuasse mais, caso o acusado, caso aquele réu viesse a morrer, né? E aí uma sentença, o réu seria sentenciado, mas estaria morto, como é que cumpriria aquela pena? Então o processo, naturalmente, é extinto, é arquivado, certo? Quando a vítima vem a morrer, Porlane, vamos trazer o exemplo do crime de homicídio aqui em pauta, certo? Quando um réu acusado do crime de homicídio morre, não há por que aquele processo perpetrar mais. O réu morreu, o réu faleceu, aquele suspeito, aquele primeiro suspeito, aquele acusado faleceu. Então não há por que o processo perpetrar, porque não há uma pena a ser aplicada ao morto. É impossível, naturalmente. Mas quando uma vítima vem a morrer, uma vítima de um processo de homicídio, o processo continua. Aquele acusado, aquela pessoa que tentou contra a vida daquela vítima, ou que matou aquela vítima, certo? Ela há de ser punida, ela está viva, então há de arcar com a responsabilidade, né, por aquele crime que fora cometido. Então as consequências variam, certo? Muito embora a punibilidade do agente seja extinta, né, ela pode continuar, certo? Ela pode continuar caso haja algum dano material. Caso haja algum dano material, mesmo o acusado daquele crime ter morrido, a herança daquele acusado ela vai alcançar o dano material, certo? Isso aí eu explico daqui a pouco. Me tira uma dúvida. No caso da vítima morrer em decorrência da ação do acusado, a pena aumentaria? Em decorrência se a vítima morrer, em decorrência da ação do acusado. Se o acusado estiver respondendo, e aí tomemos como exemplo o crime de homicídio. Se a vítima estiver viva, naturalmente o acusado estaria respondendo por tentativa de homicídio. Sim. A vítima não havia falecido, a vítima não havia morrido. Uma vez que a vítima venha a morrer em decorrência daquele fato, vamos supor que o acusado efetuou alguns disparos contra aquela vítima e aquela vítima estava na UTI, certo? Em decorrência daqueles disparos e ela não tinha morrido, passou esse tempo todo na UTI, no dia do julgamento ela ainda estava viva, antes do julgamento ainda estava viva, mas próximo ao julgamento a vítima vem a falecer em decorrência daqueles disparos. Então, o crime não vai ser mais de tentativa de homicídio, o crime vai ser de homicídio consumado. A vítima morreu, faleceu em decorrência daqueles disparos, daquele ato que vitimou, né, gerando a morte da vítima. Então, a pena aumenta. A tentativa ela reduz de 1/3 a metade da pena. Então, a pena aumenta significativamente. E o que a gente pode falar sobre intranscendência penal? Intranscendência penal é um princípio, Porlane, muito interessante no Código Penal e no Código de Processo Penal, que atinge o processo penal, certo? Que ele diz o seguinte, o princípio da intranscendência penal, ele traz o seguinte fato: a pena não vai passar da pessoa do acusado, certo? Vamos supor que seria uma aberração se um herdeiro herdasse uma pena do pai. Já imaginou que bagaceira que não ia ser, que furdunço que não ia gerar, né? Então, a pena não pode ultrapassar a pessoa do acusado. Isso no direito penal, Isso, né? No direito penal e no processo penal. Então, o acusado, uma vez morto, e aí eu trago esse exemplo que a gente havia falado antes, uma vez o acusado morrendo, a pena não passará da pessoa do acusado, salvo, aí eu trago essa ressalva, de um crime, por exemplo, de dano. Vamos supor que aquele acusado esteja sendo atribuído a ele o crime de dano. Existe um crime chamado certo? No Código Penal. Vamos supor que na rua ele passa e quebra o seu carro todo, certo? Quebra os vidros, arranha, toca fogo no seu carro, então ele está sendo processado ali pelo crime de dano. E se ele morrer, o processo é extinto, a vítima fica sem o amparo material. Aí é que eu trago o exemplo da herança. A herança daquele acusado, ela deve abranger, certo? Os sucessores, os herdeiros, devem se responsabilizar pelo dano material em decorrência daquele fato. É uma ressalva da intranscendência penal. A pena não passa. O herdeiro não vai responder. Uma vez o acusado recebendo uma pena de 6 anos de prisão, o herdeiro não deve cumprir a pena pelo pai. Isso é o princípio da intranscendência penal. A pena não passa
do acusado, é o princípio da pessoalidade, certo? A pena é intransmissível. Muita gente confunde, Bruno, a intranscendência penal com o princípio da individualização da pena. E eu queria que você pudesse explicar para a gente qual a diferença entre os dois. Exatamente. Numa explicação como essa, aparenta que a pena não passando da pessoa do acusado, aparenta se encaixar nesse título de individualização da pena. A pena é individual, mas não é bem assim. A pena, a intranscendência penal, como eu havia explicado, diz justamente isso, que a pena do acusado não passará da pessoa dele, certo? Ele é quem não passará da pessoa do sentenciado, do condenado. O condenado, a pessoa sentenciada, é quem irá cumprir aquela pena, não passará dele, certo? E o princípio da individualização da pena, Porlane, é que a pena é aplicada de maneira individualizada. Vamos supor que numa organização criminal, uma organização criminosa, certo? São várias pessoas que se reúnem para cometimento de crimes, certo? Então, existe o motorista do carro, existe aquele que desce para assaltar o banco, existe aquele que vai fazer os funcionários do banco de reféns. Então, o princípio da individualização da pena, ele preza por isso. Cada um, de acordo com o caso concreto, terá sua pena de forma individualizada. A pena não será coletiva. Não, é uma organização criminosa, todos assaltaram aquele banco, então todos vão pegar 15 anos de prisão. Isso não existe. Existe o princípio da individualização da pena, onde a pena é dirigida individualmente a cada delinquente. Bruno, e agora você vem com uma novidade, né? Encerrando aqui a nossa conversa, você traz uma novidade. Você sempre trazia, então, para a gente uma poesia, mas agora você está aí trabalhando em artigos, não é isso? Que, inclusive, estão disponíveis no portal Gazeta Web. E eu queria que você pudesse citar qual é o artigo, o último artigo, então, que você escreveu. Será que o crime compensa? Não é isso? Eu queria que você pudesse explicar um pouco sobre esse artigo, para quem de repente tiver interesse, puder acessar então o portal Gazeta Web para conferir lá. Sim, Paulana, eu costumava trazer poesias aqui para o quadro Penal News, sempre recitando-as após o quadro, né? Era um prazer grande, mas eu fiz um compêndio dessas poesias e estou em fase de confecção de um livro, lançarei um livro aqui, né? De poesias, um conjunto de várias poesias que eu trouxe aqui no decorrer dos quadros do Penal News, e agora eu estou confeccionando, estou redigindo, escrevendo artigos que estão sendo postados no Gazeta Web, né? No portal gazetaweb.com, tem lá a parte de artigos e meus artigos estão colacionados lá e vêm sendo colacionados semanalmente. Semanalmente teremos artigos disponibilizados no Gazeta Web, e o último eu escrevi sobre o crime, se o crime realmente compensa ou não. E aí eu trouxe uma bifurcação, Polane, que às vezes o crime pode compensar e outras vezes não, né? Nós temos disparates aqui em julgamentos, nós temos lapsos que distanciam pessoas menos favorecidas das mais favorecidas. Um exemplo são os políticos. Muitas vezes os crimes cometidos por políticos vêm a compensar, né? São desviados milhões, às vezes descobrem em investigações só a metade daquele desvio, a outra metade prevalece, né? E aí, ao final, às vezes temos uma pena ínfima, de pouquíssimo tempo de prisão ou quase nada, e aí só a devolução daquela parte que foi descoberta e a outra parte que foi desviada. Então o crime acaba compensando, não é verdade? Enquanto muitas vezes temos aí relatos de pessoas que chegam a furtar bagatelas em supermercados para sanar uma fome, é o furto famélico que a gente chama, e acaba ficando preso aí por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, às vezes o crime pode compensar e às vezes o crime pode não compensar. Levemos em consideração que o crime nunca compensa, né, Porlane? Claro. Porque a desmoralização sempre vem. Mas há políticos aí que não são atingidos com mera desmoralização. Com certeza, infelizmente, né? E a gente vai vendo aí a corrupção se alastrar país afora, infelizmente. Verdade, Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem. Com fé em Deus. Bom? Muito obrigado, um abraço em todos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Não sai daí.